Quinto Sétimo Florente Tertuliano, ou simplesmente Tertuliano, era nativo de Cartago. Foi criado em um lar de cultura pagã e educado nos clássicos da literatura, na arte de discursar e em direito. Por volta do ano 196 d.C., quando voltou seu poderoso intelecto para os tópicos cristãos, Tertuliano mudou o caráter do pensamento e da literatura da Igreja Ocidental. Até esse ponto, a maioria dos escritores cristãos usava o grego, uma língua flexível e sutil. Perfeita para filosofar, os cristãos de fala grega geralmente aplicavam a propensão filosófica à sua fé. Embora Tertuliano, um africano, soubesse grego, preferia escrever em latim. Suas obras refletem a inclinação romana para a praticidade e para enfatizar a moral. Este influente advogado atraiu muitos outros escritores para sua língua favorita. Enquanto os cristãos gregos discutiam a divindade de Cristo e sua relação com o Pai, Tertuliano buscava unificar a fé e esclarecer a posição ortodoxa. Em função disso, criou uma fórmula bastante útil que é usada ainda hoje. Deus é uma única substância, consistindo em 3 pessoas distintas. Ao introduzir a fórmula, o que se tornou a doutrina da Trindade, Tertuliano extraiu sua terminologia não somente tendo como base a filosofia grega, mas também dos tribunais romanos. A palavra latina substantia não significa material, mas carregava a ideia de direito à propriedade. A substância de Deus era o seu torrão, por assim dizer. A palavra persona não significava pessoa do modo como usamos a palavra. Ela se referia a uma das partes da ação legal. Conforme esse uso, o termo permite que seja concebível que 3 persona pudessem compartilhar a mesma substância. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilham uma substância, a soberania divina. Embora Tertuliano tivesse formulado a célebre frase "O que Atenas e Jerusalém têm em comum", a filosofia estoica, bastante popular em sua época, causou grande influência na vida de Tertuliano. Alguns dizem que a ideia do pecado original passou do estoicismo para Tertuliano e depois para a Igreja Ocidental. Tertuliano parece ter pensado que, de alguma maneira, a alma era material. Assim como o corpo é formado pela concepção, o mesmo acontece com a alma. O pecado de Adão é passado adiante como um traço genético. A Igreja Ocidental passou a defender essa ideia, mas isso não aconteceu como a Igreja Oriental, que assumiu visão mais otimista da natureza humana. Ou seja, tudo aquilo que você conhece como teologia, desde a patrística até os tempos modernos, nada mais é do que um desdobramento do pensamento filosófico. A teologia se utiliza da Bíblia para afirmar o que crê, ao contrário do que muitos apologetas modernos irão querer defender, que na verdade a Bíblia é que é a regra de fé e de autoridade sobre a igreja. Quando consultamos a história, vemos que isso é uma mentira. Desde os tempos remotos e primórdios do cristianismo, desde o século II, é a teologia oriunda da filosofia que vem norteando o rumo da igreja. Ou seja, a Trindade é um conceito platônico, não fazia parte da lei judaica. Elohim não é tido na literatura judaica como um plural majestático. Isto é uma invenção do cristianismo. A doutrina da Trindade se origina nas obras platônicas, a partir de Justino, que as introduz no cristianismo, a partir de sua obra Apologia,
teologia e assim dando toda a base para que Tertuliano pudesse formular o seu conceito de substância para fundamentar assim a doutrina, o credo posterior formulado da Trindade. O sola scriptura dado por Lutero, nem o próprio Lutero veio a cumprir de fato. Esse sola moderno da Reforma, ele não existiu a partir de Lutero e ele nunca existiu antes de Lutero. O norte da igreja sempre foi a teologia, filha da filosofia, e infelizmente nunca de fato foi pura e simplesmente os escritos, pergaminhos e manuscritos que nós temos hoje em mãos e chamamos de Bíblia. Eu não tenho medo de lhe falar a verdade.